E quando esse objetivo ele é cumprido, o episódio ele acaba. E é isso. E você Cara, fica você com falou a isso. dor no coração mesmo pelo que tá acontecendo. Você fica chocado, mas pega sua mochilinha e segue o caminho junto com ele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um review de The Last of Us feito aqui pelo canal do Imagine Só. É muito prazer, eu sou o João. Olha, eu sou o Joe. Vocês comeram, a gente não se matou, todo mundo saiu ganhando. Podemos ir? E esse é o Tais. E hoje, meus amigos, falando especificamente do episódio 5 de The Last of Us, que é o episódio Resistir e Sobreviver, e que nos apresenta e conta ali a história do Sam e do Henry, e que provavelmente até agora foi o episódio mais The Last of Us de todos, né? É um episódio bem triste, um episódio pesado, né? Um episódio que termina com um gosto amargo. É isso aí, eu acho que esse episódio é o que realmente a gente consegue ver como o episódio mais The Last of Us de todos. Um episódio que realmente traz mais coisas similares ali, o que aconteceu realmente na história que a gente já conhece do jogo. Mas o episódio tem muita coisa boa e eu acho que ele consegue acertar muito bem nos momentos em que ele precisa trabalhar determinados pontos. E o primeiro deles realmente é essa coisa do desenvolvimento de personagem, que eu tenho que dizer que, cara, é muito bom. Quando a gente acha que não dá pra fazer mais, eles conseguem. A gente percebe que sempre existem os dois lados ali da moeda, né? A gente tem a irmã da pessoa que guiava aquele grupo ali da zona de quarentena e parece que ela tá sendo motivada apenas por vingança ali no último episódio, a gente vê isso, mas a gente vê que não, ela realmente tem um comportamento mais violento, ela realmente tem essa coisa de se impulsionar pra agir em cima das coisas, pra fazer um tipo de justiça que é uma justiça própria dela, né? É uma justiça sem precedentes. A gente vê ela contando um pouco do que o irmão dela pensava para o futuro deles. E realmente a gente percebe que são pessoas totalmente diferentes, mas que ela ali agora é a nova líder do grupo e ela não tá fazendo isso apenas por vingança, pelo menos a minha perspectiva. Ela tá fazendo porque ela enxerga que a justiça ela é melhor alcançada dessa forma, né? É exatamente isso. E é muito legal como eles fazem esse paralelo no episódio, porque o episódio como um todo ele é conduzido pela história de 4 irmãos. São 2 irmãos de um lado e a história dos 2 irmãos do outro lado, seguindo o que sempre The Last of Us vai falar sobre as relações. E é muito legal como o episódio ele começa já contando a história do Henry e do Sam, que basicamente toma outras proporções aqui na série, né? Eles são, de certa forma, mais importantes, tem uma história mais construída do que a história original, né? E isso é ponto pra série. Tem uma coisa legal que essa série ela vem mostrando que ela consegue fazer. Quando ela vai adaptar histórias que não foram tão contadas, que não são tão especificadas, não são tão mostradas, não são tão desenhadas na história original, ela cria uma história que deixa os personagens melhores, que traz mais profundidade àquela história, e são histórias mais adoráveis ainda que a história original, e dessa vez foi a história do Sam e do Henry, só que colocando um contexto diferente, né? Com aquela zona de quarentena que é mostrada no episódio e é contada aquela história, não só do Sam e do Henry, mas da zona e do que aconteceu a partir do momento da rebelião, né? Todos esses elementos que são acrescentados, que são novos, que são originais da série, na minha opinião, nesse episódio foram 100% eficientes, foram 100% mais legais do que a história original. Assim como o episódio do Bill e do Frank, aqui é ponto pra série, definitivamente, pela sua adaptação e pela adaptação, na minha opinião, melhor, mas pode ser colocado também como tão boa quanto. Pô, não tem mais o que dizer sobre a questão da adaptação, desenvolvimento de personagem, porque tá perfeito. As mudanças que vêm também, elas vêm pra somar. O fato, eu não vou nem enfatizar essa coisa aqui, eu acho que muita gente vai falar sobre isso, do Sam ser surdo nessa versão e ele não ser, mas enfim. A questão é que aqui ele é uma criança muito mais nova, é uma criança muito mais inocente, é que sabe muito menos do mundo do que a Ellie, ou do que qualquer um dos que estão ali. Toda a pressão e tudo aquilo que tá acontecendo ao redor daquela criança, parece tudo muito mais intenso, muito mais pesado. E, cara, tem uma carga nesse episódio que
acaba conectando a gente, emocionando a gente, te passa uma atenção maior. Esse episódio consegue trabalhar esses momentos com um pouco mais de intensidade. Cara, eu realmente fiquei chocado, apesar de já saber, eu ainda assim, sei lá, eu tive aquela sensação, pra quem tem irmão, pra quem tem pessoas que importam, acho que a maioria das pessoas, né, acaba sentindo um pouco mais, ainda mais pela idade, eu acho, do Sam, e por ele não tá entendendo o que tá acontecendo ali, ele não saber se existe uma possibilidade realmente de ele não se transformar nesse monstro que ele tanto tem medo. Cara, é uma tragédia. Acho que todo esse episódio é construído como se fosse realmente uma grande peça de tragédia e de tristeza, onde tudo tem um objetivo maior, mas o caminho até lá é um caminho doloroso e triste. É exatamente isso, e eu acho que esse episódio foi o episódio definitivo para mostrar o porquê, se caso você tivesse alguma dúvida antes, o porquê que The Last of Us ele é diferente de outras histórias de zumbi, porque a história que ela começa a ser contada na metade ali do episódio passado, ou você pode considerar até que começou a ser contada nesse episódio, ela termina nesse episódio. Os personagens, eles finalizam nesse episódio, entendeu? E nem a vilã, que seria, entre aspas, a vilã do episódio, em como séries como The Walking Dead, que se arrastam por temporadas com grandes vilões, ela aparece nesse episódio, tem a história dela contada e ela fica nesse episódio mesmo, entendeu? Porque o propósito não é alongar esse arco como se fosse uma longa história e ficar remoendo coisas que vão acontecer dentro daquele círculo, ou dentro daquela zona de quarentena, ou dentro daquela cidade onde eles estão. Não. A história, ela para ali pra te contar, já que a história, ela segue junto com o Joe e a Ellie, e eles vão passando por pontos, por lugares, e aqueles lugares têm histórias a serem contadas. Tem histórias que vão ser contadas a você. E aí, nesse momento, nesse capítulo, foi a história do Sam e do Henry, e a história da Kathleen e do seu irmão, Michael, que são ali mencionados por aquele povo e pelo próprio Sam e o Henry. Conta ali a história deles, conta a história da relação entre eles, conta a história do que eles fizeram por amor, ou do que eles estão fazendo por amor. E a história acaba aí. A história finaliza no final do episódio e o Joe e a Ellie seguem o caminho para continuar a jornada deles. Eu acho muito interessante isso, porque claramente, se a série tivesse interessada em, nossa, vamos aqui criar uma grande trama em torno desse acontecimento, ou em torno deles dentro da cidade lá do Kansas City. Eles poderiam criar várias histórias, várias subtramas que iriam se desenvolver ao longo da temporada toda ali nesse lugar, se eles quisessem, e se esse fosse o interesse da série. Mas essa é a parte boa de você ter o criador, você ter pessoas muito boas à frente desse projeto, que eles não se prendem necessariamente a coisas que normalmente outras séries se prendem. Não, eles estão focados em contar, em passar mensagens que eles querem contar e passar. E aí quando acaba, e quando esse objetivo ele é cumprido, o episódio ele acaba, os personagens eles se vão, e é isso. E você fica com a dor no coração mesmo pelo que tá acontecendo, você sente pena, você fica chocado, mas pega sua mochilinha e segue o caminho junto com eles. Mano, você falou sobre essa coisa do amor e, tipo, eu acho que se é a motivação dos 4 personagens ali, que são irmãos, no caso, né? No caso, Sam e Henry e a Kathleen com o Michael. Mas é o que eu falei, tipo, eu acho que esse episódio é pra mostrar que existem outras justificativas pra cada tipo de pessoa. E eu acho que a Kathleen não é essa pessoa que tá ali só pra se vingar. Ela mesma deixa isso bem claro. Porque ela já, no último episódio, ela já tem essa coisa de se colocar numa posição de que alguém que tá julgando, porque ela é a líder ali até então. Só que ela tem uma ideia que eu acho que muito distorcida do que é certo, do que é justo. E ela tem ali a visão do irmão dela, ele já tinha pedido pra ela perdoar o Henry, mas ainda assim ela insiste, não apenas para se vingar, mas eu acho que pelo fato de mostrar que o caminho que ela escolheu, ou a justiça que ela escolheu é melhor, ou é a melhor escolha. Eu acho que é muito mais uma questão tipo de egoísmo da parte da pessoa dela ali, do que realmente a motivação da vingança, que é a justificativa que ela encontra para motivar outras pessoas também a lutar a luta que ela luta, né? Eu discordo, eu acho que a parte do amor ela é fundamental aqui, porque você vê que visivelmente ela tá sofrendo
pela perda do irmão. E ela tá sofrendo e remoendo. E com certeza o que ela quer fazer é vingança, mas ela não necessariamente quer mostrar que o que ela quer fazer é o certo, como ela é respaldada pelas outras pessoas que seguem ela de que o que ela tá fazendo é o certo. Porque, de acordo com o próprio cara que tá seguindo ela, ele fala: nossa, agora as coisas estão funcionando por aqui. O seu irmão não conseguiria fazer o que você está fazendo. O que dá a entender é que todo mundo ali ao redor dela tá apoiando o que ela tá fazendo. Então, eu acho que essa maneira radical dela ser é muito respaldada pelas pessoas que são revoltadas com o que aconteceu, pela história que o próprio Henry lhe conta. Só que eu acho que a fixação pelo Henry, que é o que ela quer desde o começo, é muito motivada pela vingança e justamente pelo sentimento que ela tinha pelo irmão, e representado pela cena em que ela tá no quarto e ela lembra daqueles momentos que ela tinha com ele, e ela fica vivendo e revivendo aquilo ali pra dar força pra ela fazer o que ela quer fazer e não poupar ninguém. Entendeu? Por causa daquilo que ela sentia pelo irmão. Mas, com certeza, pode não ser só isso, né? Eu interpretei que tinha ali o amor dela envolvido, mas pode ser que não haja. Isso foi uma leitura minha mesmo. Mas falando do Henry, ele conta pro Joel ali o que aconteceu, ele conta a história dele pro Joel, e ele fala, eu agi como um vilão, eu sou o vilão dessa história, né? Porque, como ele conta, ele agiu com os próprios interesses de salvar aquilo que ele queria, ou acabar o irmão dele, em detrimento de outras pessoas, que normalmente nas histórias de herói, muitos vilões fazem isso, entendeu? Eles não se preocupam muito com o bem de outras pessoas, a qual não tem importância pra eles. Ele faz essa ação, e aí ele se taxa, assim como as outras pessoas o enxergam ali, por ele ser um traidor, como vilão. Então ele fala, nossa, então eu sou o vilão da história mesmo, né? Só que aí isso é uma perspectiva realmente daquele povo, daquelas pessoas lá, e principalmente ignorando a situação da qual ele tava passando. Porque na própria fala da Catelyn, ela fala, nossa, mas você fez isso tudo pelo seu irmão, mas por que você tinha que fazer isso pelo seu irmão? E por que o seu irmão deveria ter vivido? Crianças morrem, ele não precisaria ter sobrevivido. Ou seja, no ponto de vista dela, ele ter feito o que ele fez, faz ele o vilão da história. Só que, basicamente, por ela não se importar com a vida do Sam, que é o irmão dele, é a mesma coisa que ele fez com o irmão dela. Ele também não, na verdade, ele demonstra que ele se importa, mas ele sacrificou, de fato, o irmão dela para que o irmão dele pudesse sobreviver. Então, os dois personagens são extremamente parecidos, e o episódio ele meio que faz questão de mostrar isso, que de certa forma é como se os dois fossem vilões. Só que aí o que acontece? Você tem o próprio Joel também no episódio, onde ele atira no cara também a sangue frio. Pra aquele cara, não só o Joel, mas todo mundo que estava ali, pra ele ser também um das pessoas que sobreviveram lá na zona de quarentena, ele também enxerga todos eles como vilões. Então você tem ali uma situação onde todo mundo é vilão, e o episódio faz questão de mostrar isso, que o conceito de vilão ali, que é o conceito de vilão que muitas histórias de herói também atribuem, são as pessoas que querem preocupar com os seus, querem salvar os seus, mesmo que para isso ela tenha que sacrificar as outras pessoas ou as outras coisas. Depende. Eu acho que nesse contexto, sim. O que você falou. Eu acho que o Henry e a Catelyn, eles são lados diferentes de uma mesma moeda. Cada um tem o que proteger ali, de certa forma. Eles estão motivados ali pra fazer o que for necessário. E o Joel também, ele é essa outra pessoa que tá nesse mundo. Ele não precisa proteger nada, a não ser, no caso, o seu irmão, que ele tá procurando, que ele tá em busca ali. Só que até então a gente tem essa visão, porém, não. Nesse episódio a gente já entende que o Joel, ele vai fazer de tudo pra proteger a Ellie. Tanto que ela também cria mais segurança pra poder agir. E eu acho que a Ellie nesse episódio, ela tá, cara, muito melhor. Acho que o episódio de ação era o episódio que exigia um pouco mais a personagem também, que é esse episódio. Mas eu acho que a Ellie, ela tá, cara, perfeita. E, pô, ela realmente tá partindo pra cima. E a gente já viu ela ali em ação de uma certa forma, né? Eu concordo que esse também foi realmente o melhor episódio da Ellie. Não só pela similaridade com a personagem original, mas também pela originalidade da própria atriz. Porque a série, ela criou situações diferentes para que a atriz pudesse também entregar coisas diferentes da Ellie. Sim, a gente tá falando dessa parte da ação, mas a gente não falou ainda, cara, dos zumbis, dessas feras aí, cara, que loucura. Porque, mano, tá perfeito. Não por tá parecido, tá igual, mas pelo fato de, cara, tá muito sinistro, tá muito medonho, e a velocidade que eles têm é insana, né? Isso aí é uma coisa que chamou muita atenção, porque eu tinha a impressão que os instaladores, eles eram mais
mais lentos, mas eles estão ali muito similares a corredores, eles realmente são muito rápidos. Pode ser que eles sejam corredores, né? Mas inegavelmente nós tivemos o primeiro grande gigante chamado Baiacu, o Fungão, que é realmente o mais perigoso de todos até aquele momento. E deu pra ver, assim, a brutalidade que ele é, o quão difícil é enfrentá-lo, que as balas já não fazem efeito nele, basicamente, e ele tem uma força extrema e é bem perigoso você tomar um abraço dele ali, né? Só para dar uma contextualizada melhor do que acontece ali, a gente tem alguns tipos de zumbis que são apresentados até então. A gente tem vários tipos, mas são 4 aqui que eu acho que foram apresentados até agora. O primeiro deles são os corredores, que são os que são infectados primeiro, os primeiros infectados. Eu acho que depois de algumas semanas, um mês, a gente também tem os perseguidores, que são essa segunda leva aí de zumbis. Daí os clickers, os instaladores, que só são guiados ali apenas pelo som, pelo que eles escutam. Eles não têm essa parte da visão. E agora os baiacus, né, que foram apresentados nesse último episódio, que são esses monstros gigantes, cheio de força e cheio de carne também. E realmente tem um abraço ali avassalador. He told me to forgive, but where's the justice in that? It ends the way it ends. E aí, quando se passa toda essa cena e eles sobrevivem, você tem o final que é um dos momentos mais impactantes, assim, da história. Um dos. E aqui eles tomam a liberdade de fazer algo diferente. É como se em um universo o Sam ele tivesse mostrado pra Ellie que ele foi mordido. Porque na história original isso não acontece. A Ellie, ela vai dormir e o Sam aparentemente também iria, mas ninguém sabe que ele tá infectado. Mas eu achei muito legal essa escolha que a série tem de mostrar, de fazer com que ele mostre pra ela, porque ele confia nela, né? Ele confia muito nela e ele mostra pra ela a mordida. E eu realmente enxerguei a Ellie fazendo o que a Bella Ramsey faz nesse episódio, que é tentar de alguma maneira resolver, não necessariamente que ela soubesse que isso funcionaria, mas é uma maneira dela tentar confortar o Sam, de fazer com que ele realmente acredite que tudo iria ficar bem, né? Eu acho, honestamente, eu achei essa cena muito, muito bonita, muito impactante e uma das melhores mudanças desse episódio. Eu acho que foi essa coisa que foi simples, mas pra mim pegou de uma maneira muito profunda, sabe? Então, e você? Você que tá assistindo aí a gente, você chorou bastante esse episódio? Foi muito triste também? Ou é só mais um dia de The Last of Us? Você já se acostumou? Deixa aí pra gente nos comentários. E continue acompanhando a gente aqui no YouTube. E também acompanha a gente nas nossas redes, tá aparecendo aqui em cima. Essa semana o episódio veio mais cedo, né? Mas semana que vem também estaremos aqui fazendo um novo review do próximo episódio do The Last of Us, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, galera. Até mais. Valeu.